Aí pessoal, estamos aqui com mais uma questão de física do Enem. Então, sem mais menos ou mais, vamos começar. Que essa é uma questão meio grandinha. Então, vamos lá. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o feito da resistência do ar seja desprezível. Então ele já deu muita informação aqui pra gente, né? Primeiro, ele deu a massa de um objeto de 2,5 kg e a altura que ele caiu e o tempo de impacto entre esse objeto e o capacete. E ele tem uma palavra-chave de força impulsiva. Para quem não lembra, força impulsiva é a força que você multiplica pelo tempo, que é o que a gente tem aqui para encontrar o impulso. Beleza, e ele também deu pra gente gravidade, que geralmente você usa 10 no Enem, mas se ele pedir diferente, você usaria diferente. Mas quando ele não fala nada, é 10, mas geralmente nos casos ele prefere 10. Então, o objetivo do Enem não é você ter uma conta muito difícil, é você entender a teoria para resolver a conta, certo? A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais. Beleza. Para a gente poder calcular isso aqui, simplesmente temos que encontrar a força impulsiva e dividir pelo peso. E você encontra a quantidade de tijolos que seria necessário para, né, equivaler a essa força impulsiva em newtons. Então, como é que a gente vai calcular a força impulsiva? Eu falei que a força impulsiva seria o impulso. O impulso é igual a força impulsiva vezes a variação do tempo, que no caso seria 0,5 segundos. Mas eu não tenho impulso, certo? O impulso não tem dado nessa questão. Então, uma coisa que eu poderia usar é o teorema do impulso. Para quem não lembra, o teorema do impulso é que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. E quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade. Então, isso é algo que a gente pode encontrar a velocidade de alguma maneira aqui nessa questão. É mais fácil encontrar a velocidade do que o impulso, beleza? Então, nós teremos então que a força resultante é igual à variação do tempo. Lembrando, força resultante é o que a gente quer, impulsiva. A variação do tempo a gente tem de 0,5 segundos. A massa a gente tem de 2,5 kg. E a variação da velocidade a gente consegue descobrir. Por que a gente consegue descobrir? Uma outra palavra-chave aqui que a gente tem, o efeito da resistência do ar seja desprezível. Quando isso é dado na questão, isso significa que a gente está trabalhando em sistema conservativo. Para quem lembra das algumas questões que a gente fez atrás, a gente estava falando de sistemas conservativos, isso significa que toda a energia que ele tem no começo seria igual à energia que ele tem no final. Analisando a questão, ele fala de queda livre. Queda livre seria o objeto gerando energia potencial gravitacional, já que ele está caindo de uma certa altura. Então, se ele está caindo de uma certa altura, temos energia potencial gravitacional. E qual seria a última energia final? Seria energia cinética, porque ele está em movimento, é um objeto que tem massa, portanto ele tem energia cinética. Não vejo nenhuma energia elétrica aqui, elástica, atrito e tudo mais, então não tem nada disso. Começa um objeto sem velocidade, de uma certa altura, caindo de uma certa altura, onde existe a gravidade, e esse mesmo objeto chega num capacete com uma certa velocidade, que a gente descobrirá para essa fórmula aqui. E tem outra coisa também. Ei, cadê? Ele tem uma massa também, é isso. Um objeto com velocidade e massa significa que ele tem energia cinética. Então, teremos então que energia potencial gravitacional será igual a energia cinética. Para quem não lembra as fórmulas, massas vezes gravidade vezes altura é a fórmula da energia potencial gravitacional. Então, um objeto com massa e uma certa altura do solo, que é exatamente essa aqui, uma altura de 5 metros com 2,5 kg e uma gravidade, seria igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, que é a energia cinética. De cara aqui eu posso cortar as massas, certo? Para não ter que trabalhar com elas, a conta ficaria mais simples. Gravidade minha é 10 e a altura é 5. Então, tem aqui 10 vezes 5 é 50. Jogo 2 para cá, eu tenho agora 100, beleza? 50 vezes 2 é igual a 100. Teria então v ao quadrado igual a 100. Jogo o quadrado para o outro lado como uma raiz. Eu tenho que a velocidade seria igual a 10 metros por segundo. Bom, lembrando, isso aqui é a velocidade final, tudo bem? Por que isso é importante? Aqui a gente vai usar a variação da velocidade.
como é que eu sei que isso aqui é velocidade final? Porque é a velocidade quando ele impacta o capacete, por ser, né, a energia final aqui, energia mecânica final. Então, tem que ser a velocidade final. Tudo bem? Então, voltamos aqui a essa fórmula. Agora nós temos o tempo, a massa e variação da velocidade. Força resultante é igual a 0,5, desculpa, vezes 0,5 será igual a 2,5 vezes 0 menos 10. Por que 0 menos 10? Porque essa aqui é a velocidade inicial, certo? Ele estava parado e começou a cair. Menos 10 que é a velocidade final, que a gente encontrou aqui. Então isso aqui daria menos 10, obviamente. 2,5 vezes menos 10 daria menos 25, dividido por 0,5, que na verdade duplicaria o valor por ser um valor menor que 1, eu teria então que a força resultante é igual a menos 50 newtons. Não vai importar pra gente porque a gente está trabalhando em módulo, certo? Então essa parte aqui foi meio que irrelevante, mas nós vamos trabalhar com o módulo. Temos agora a força resultante. Agora a gente volta aqui para a questão. Força impulsiva gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos joules iguais? Basta eu dividir essa força que eu encontrei pelo peso de cada tijolo para encontrar o nosso resultado. Mas falta encontrar o peso. Para quem não lembra, a fórmula do peso é massa vezes gravidade, que é a mesma fórmula da força, né? Isso aqui é uma força, isso aqui é uma massa, isso aqui é uma aceleração. Só que a gente está usando a gravidade, que é uma aceleração em si. Temos então peso igual a 2,5 vezes 10 igual a 25. Então, nós teremos 50 dividido por 25, que será igual a 2 tijolos. Letra A seria a letra correta. Então, a questãozinha é bem complexa, envolve muita teoria de física para poder responder. O que eu curto muito. Eu prefiro como posso falar, uma questão que tenha muita conta, mas que não seja conta difícil, certo? Tenha muita conta onde você utiliza a teoria, utilizando as formas e entendendo como funciona. Então, esse é o meu tipo favorito de questão de física. Não que tenha logaritmo e muitos quadrados, os cubos, caramba, os quatro. Prefiro assim, com muita teoria. Ou até uma questão sem conta nenhuma, mas que tenha muita teoria também. É sempre melhor. Melhor deixar as contas para matemática, certo? Então, fica por aí. Dá um like no vídeo para poder ajudar. Segue o canal ou a página do Instagram para não perder nenhum vídeo, porque a gente vai continuar indo todo dia. Vou tentar colocar duas. Às vezes não dá, então tento pelo menos colocar uma por dia. Se não conseguir, eu coloco no outro dia 2 vezes. Eu vejo vocês na próxima e valeu!